Lucas 12, 47 e o 48, eu vou ler ali no Data Show para a gente ter uma versão só. Diz assim: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe se pedirá. Vamos ler o final de novo ali, para ficar registrado no nosso coração esse versículo. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém? Pode se assentar. A minha versão diz: ao que muito for dado, muito será cobrado. Eu gostaria de trazer uma palavra reflexiva para a igreja hoje. Ou seja, essa é uma palavra para você sair daqui meditando. Numa canção que nós cantamos, eu falei para o maestro que foi inspiração de Deus ele ter escolhido para o repertório dessa noite, porque eu não combinei nada com ele. Nós cantamos e reproduzimos pelo menos 5 vezes o coro, fazendo uma pergunta. A pergunta que estava lá era: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Você, quando cantava, você respondeu no teu coração essa pergunta? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? E a outra pergunta é: quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Você respondeu? Respondeu no teu coração? A bem da verdade é que a resposta para a primeira pergunta, a gente sabe, é negativa. Posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar? Pelo que a palavra diz, não. Quando nessa manhã eu meditava, eu acordei hoje com uma palavra latejando na minha mente. A palavra é o nome de uma cidade, cidade de Cafarnaum. Cafarnaum. Acordei com o Espírito Santo falando no meu coração e na minha mente. Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que você não vai encontrar o nome dela no Antigo Testamento. O nome significa Vila de Naum, né? Vilarejo de Naum, alguma coisa assim. Naum, nós sabemos, foi um profeta. Os especialistas, estudiosos, historiadores, arqueólogos, eles acreditam que essa vila, essa pequena cidade, era a cidade onde ou foi enterrado o profeta Naum, ou onde ele viveu. Também não sabemos dizer. O que nós precisamos fazer para entender o recado de Deus é meditar o que aconteceu nessa cidade, a cidade de Cafarnaum. Essa aldeia de Naum é uma cidade que foi muito, mas muito privilegiada. Primeiramente, Mateus vai dizer no capítulo 4, verso 13, que essa cidade foi privilegiada porque lá morou Jesus. Mateus vai dizer que Jesus ele se retira por um tempo de Nazaré, que era a sua cidade, e ele vai para Cafarnaum. E a ideia passa no texto isso mesmo, Jesus foi morar. Agora imagine você, uma cidade pequena, com mais ou menos 1.000 pessoas, historiadores chegam a dizer que era de 700 a 1.600 pessoas, uma cidade de 1.000 pessoas, você ter Jesus como vizinho. Jesus, um dos moradores daquela cidade. Ah, tudo de bom. A gente queria isso para nós. Com certeza. Imagine, Jesus caminhando nas ruas daquela cidade, Jesus passeando naquela cidade, na feira da cidade, você esbarra, oh Jesus! Maravilhoso. Privilégio que aquela cidade teve. Nós sabemos que naquela cidade, por mais que não era uma cidade exponencial, muito populosa, era uma cidade posicionada geograficamente muito bem, estratégica, porque ela ficava perto de outras cidades ali ao redor do Mar da Galileia, e lá os romanos colocaram uma coletoria de impostos,
E quem era o coletor principal naquela cidade? Mateus, Levi, filho de Alfeu, que futuramente se tornará um discípulo de Jesus. Lá, naquele lugar, aquele homem que era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, ninguém gostava dele, rejeitava, eles tiravam o dinheiro do povo judeu para colocar na mão dos romanos, eram pessoas extremamente odiadas, soberbas, pessoas arrogantes, viviam com um soldado romano junto para proteger, porque senão os outros judeus queriam pegar ele. Todos viram a transformação que aconteceu na vida de Mateus. De publicano arrogante, ladrão, egoísta, se torna um seguidor de Jesus. Que transformação! E é aquele que escreve o primeiro evangelho, que hoje nós temos o evangelho segundo escreveu Mateus. Outro evangelista, Marcos, ele vai falar algo extremamente precioso sobre a cidade de Cafarnaum. Ele vai dizer que Jesus entrava na sinagoga de Cafarnaum. Sinagoga, para você que não sabe, era onde os judeus passaram a se reunir depois da destruição do templo. As sinagogas tiveram início nesse período entre Antigo e Novo Testamento, período de cativeiro, para eles não esquecerem dos ensinamentos do Senhor. E toda vila, cidade, aonde tinha algum judeu, tinha a sinagoga. E um judeu acima de 30 anos, por isso que Jesus se revela aos 30 anos, ele tinha a liberdade de, quando estivesse numa sinagoga, não apenas ser mais ouvinte, ele poderia ser um participante e ensinar. E Marcos, no capítulo 1, verso 21, ele vai dizer justamente isso, que Jesus entrava na sinagoga de Cafarnaum para ensinar. Agora, olha o privilégio desse povo. Você parar para ouvir um sermão pregado por Jesus é outro nível. E a reação do povo também ficou registrada. Marcos, ele vai dizer, todos ficavam maravilhados com o ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade. E não era igual os mestres da lei, os fariseus, saduceus. Que privilégio ouvir Jesus pregar ao vivo. Numa das ocasiões, o texto vai dizer, enquanto Jesus estava ali ensinando, chegou um endemoniado, possesso por demônios, e nós precisamos entender que sempre foi um mistério espiritual a questão de possessão demoníaca. Você ter a autoridade sobre demônios era algo que as pessoas queriam, os estudiosos, os mestres, os fariseus queriam, e de repente Jesus está lá ensinando, entra um endemoniado, e na hora ele repreende aquele homem e fica são, na frente de todas as pessoas que estavam ali. Também nós vamos ter registrado por Marcos, no capítulo 1, que numa das vezes que Jesus estava nessa cidade, muitos queriam ouvir ele falar, ensinar, e na casa que ele estava ficou lotada, provavelmente a casa da sogra de Pedro, ou até a casa de Pedro. E de repente, enquanto Jesus ensinava, sujeira começa a cair, alguns farelos, sei lá mais o que, e de repente começam a quebrar o telhado. Descem ali um paralítico numa corda, deitado numa maca diante de Jesus. Jesus perdoa os pecados dele. Quando os fariseus olham para a cena e pensam, eles não falaram, eles pensam, quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus faz a leitura na mente daqueles homens e diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu também digo para esse homem, levanta e anda, e na mesma hora, aquele homem se levantou, o milagre aconteceu, ele pegou a cama e saiu. Uau! Imagine você dentro dessa casa, ou na janela espiando, vendo a cena. Que privilégio! O texto também vai dizer que numa dessas estadias de Jesus ali em Cafarnaum, a sogra de Pedro era casado, a sogra de Pedro fica enferma. E ela está na cama com uma febre altíssima, não tinha solução. Jesus toca nela, restaura a saúde dela, ela fica sem e começa a servir a todos. A fama de Jesus se espalha tanto que o autor vai dizer que nesse dia, muitos vieram naquela casa, endemoniados, com enfermidades, e Jesus curou a todos. Imagine, 1000 pessoas naquela cidade, quem sabe outras pessoas de fora para ver Jesus, de repente, aquele amigo que você se lembra, está enfermo, você leva lá, ele é curado.
Poxa, aquele homem que vivia na entrada da cidade pedindo esmola, de repente está andando ali, porque ele era paralítico e agora está curado, um cego curado. Milagres e mais milagres aconteceram em Cafarnaum. Milagres grandes, mas também milagres aparentemente simples. Naquela estação de cobrança de imposto, nós sabemos que em um momento eles começam a questionar Jesus, né, e chegam para Pedro e diz: esse teu mestre não paga imposto? E daí Jesus chega para Pedro: Pedro, para que eles não fiquem murmurando, vai ali no mar, joga o anzol e o primeiro peixe que você pegar, vai estar lá a moeda certa de 4 denários para pagar o meu e o teu imposto. Imagine Pedro, pescador, centenas de milhares de peixes naquele mar, o peixe que ele pega está lá. Pedro deve ter falado isso para todo mundo, os milagres que Jesus fazia. Eu quero que você entenda que o povo de Cafarnaum era um povo privilegiado. Quem concorda que o povo de Cafarnaum era privilegiado? Amém? Muito bem. E nós? Somos privilegiados, sim ou não? Quem se acha privilegiado? Nós somos privilegiados. É impossível você ouvir um vídeo de igreja perseguida, como nós olhamos e assistimos ali, e nós não enxergarmos o grande privilégio que temos. É impossível você não se ver como um privilegiado, sabendo que existem milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e você conhece a Jesus, está aqui numa igreja cristã. É impossível você não se ver privilegiado. É impossível você não se ver como um grande privilegiado, sabendo que países como Coreia do Norte não se pode mencionar a palavra Jesus, que você é espancado, podendo até morrer por isso. E você aqui pode cantar sobre Jesus, falar o dia inteiro a palavra Jesus. Eu e você, nós somos privilegiados. É impossível nós não nos enxergarmos como pessoas privilegiadas ao pegar esse livro na mão. São milhões de pessoas que não têm acesso às verdades do Evangelho, porque esse livro ainda não está na sua língua. E eu e você temos no mínimo 16 versões da Bíblia em português, para nós lermos, estudarmos, meditarmos. É impossível nós não vermos o privilégio que temos de poder ter no celular, na mão, em papel, até a prova d'água tem, e a gente poder ler e estudar, sabendo que em alguns países, se a pessoa for pega com uma folha dessa na mão, ela é morta. Nós somos privilegiados. É impossível nós não nos vermos como privilegiados pela liberdade de culto que nós temos. Você saiu de casa e quem sabe alguém até colocou lá no seu Facebook, partiu igreja. Isso é liberdade. Em alguns países, se você colocasse isso, na porta da tua casa já tinha lá um policial para te prender, para fazer você negar Jesus. Se você falar que vai virar um cristão, como nós vimos ali, os próprios irmãos, os próprios pais, os próprios filhos te denunciam. E você é espancado. Em alguns casos, como que nós vimos, consegue sobreviver, mas o tempo inteiro vigiado, repudiado da cultura. E nós aqui temos liberdade de adoração. As nossas igrejas ainda estão de pé, não está que nem na China, que estão destruindo todas as igrejas físicas, né, que eu digo a estrutura onde a igreja se reúne. Não é como muitos países, como Índia, como todo o norte da África que é varrido. Se as pessoas estão num lugar adorando e eles identificam que aquilo é uma igreja, as mulheres são abusadas, os filhos são levados como prisioneiros, os homens são assassinados, e eu e você temos aqui, na ADBlu, em Blumenau, Brasil, a liberdade de culto, a liberdade de adoração. Nós somos privilegiados. Privilegiados porque nós temos pessoas que nos ensinam a palavra. Pessoas que lançam a palavra de Deus na nossa vida. Só hoje na ADBlu aconteceram essa é a quarta reunião.
Teve escola dominical, 10h15, momento de celebração, tivemos o culto às 17 horas e agora, mais uma vez, você está sendo ministrado pela palavra de Deus. A nossa alma está farta, a gente é edificado. Se você quiser, a partir de hoje, passar o resto da sua vida acessando o YouTube para ouvir pregação, só no canal da AD Blue tem mais de 3.000 pregações. Agora você imagine, né, em todo o YouTube e assim por diante. Nós estamos fartos. Tem muitos países que qualquer canal ou meio de comunicação cristão é boicotado e eles não têm acesso. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que assim como Cafarnaum foi muito privilegiado, eu e você também somos privilegiados. Nós temos um grande privilégio de conhecer o Senhor. Nós temos liberdade de adoração. Nós conhecemos coisas até que o pessoal de Cafarnaum não conhecia. O plano divino. Porque depois nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte e nos deu a oportunidade da vida eterna. Eu e você somos privilegiados. Mas a mensagem não termina aqui. Eu preciso falar que privilégios vêm acompanhados de responsabilidades. Eu preciso falar para você do evangelho pleno. Não apenas a metade do evangelho que nós gostamos, a metade do evangelho a gente ama. Sobre a graça de Jesus. Essa graça que me alcançou, essa graça que perdoa os meus pecados, essa graça que me deu um novo rumo para a vida, essa graça que gerou esperança na minha alma, essa graça que me gera salvação. Essa graça, como é bom ouvir falar dela, como é bom ouvir falar do amor de Jesus que deu a sua vida por nós, como é bom recitar João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Como é bom, isso é evangelho, mas não é tudo. Não é tudo. Porque a outra metade do evangelho tem sido esquecida pelos países cristãos. A outra metade do evangelho diz: você foi alcançado por essa graça para um propósito. Você foi resgatado pelo Senhor para fazer algo. Todo privilégio vem acompanhado de responsabilidade. E o meu coração se enche de temor quando eu olho para Cafarnaum e eu vejo as últimas palavras de Jesus para aquela cidade que ouviu, percebeu, recebeu tantas coisas. Mateus 11, 23 e 24. Nós vamos ouvir as palavras de Jesus para o povo de Cafarnaum. E as palavras de Jesus são: tu, Cafarnaum, será elevada aos céus? Descerá até o inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitas as coisas que aconteceram em vocês, eles teriam se arrependido e haviam permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com Sodoma do que para contigo. A palavra é essa, é misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de nós. Porque o Senhor, Ele está deixando bem claro: a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Cafarnaum viu coisas que Sodoma não viu. E o Senhor colocou uma expectativa de reação em Cafarnaum, e eles não reagiram. E o Senhor os compara com Sodoma. E deixa bem claro: no dia do juízo vai ter menos rigor para eles do que para vocês. O texto que nós lemos inicialmente é Jesus falando dos seus servos. Quando o Senhor chegar, ai do servo que for encontrado fazendo aquilo que o Senhor não aprova. Porque na mente do servo, o Senhor ia demorar muito, e ele chega de repente.
E ele está fazendo festa, bebendo, desrespeitando os outros. E o texto também deixa bem claro, no versículo que nós lemos, sobre a questão de níveis de rigor. Porque o texto diz, o servo que está fazendo errado, mas ele não sabia o que o Senhor tinha orientado, haverá menos rigor do que aquele que sabia, mas não cumpriu. Quando eu olho para Cafarnaum, eu preciso também olhar para a minha vida, para a minha igreja. Eu, como pastor, que vos amo, eu venho aqui convidar você a repensar a sua vida. Repensar a sua fé. Repensar a sua maneira de viver. Porque eu estou deixando bem claro aqui. Eu acho que ninguém aqui não está entendendo o recado. A quantidade de culto que nós frequentamos. A liberdade de adoração que nós temos. O acesso à palavra de Deus que está disponível a todos nós. Tudo isso vai estar na balança no dia do juízo. Tem pessoas que estão sendo mortas nesse momento, porque queriam estar num culto como o nosso, poder sentar, abrir a alma, glorificar a Deus, pedir as bênçãos, e eles não podem. E muitas vezes nós estamos aqui pensando em quanto que ficou o placar do meu time de futebol. Nós estamos aqui oferecendo cultos medíocres ao Senhor. Nós estamos aqui pensando no jogo que a gente precisa pontuar no videogame. Nós estamos aqui preocupados com um monte de atividade que ficou para fazer na empresa. Nós estamos aqui distraídos. E o culto não acontece como deveria acontecer diante de um Deus que é santo, que é puro, que sonda o meu e o teu coração. Você parou para pensar nisso? Deus é um Deus que sonda o nosso coração. Diante de pastor você engana, diante da família você engana, diante desse Deus não. Como nós ousamos chegar aqui dizendo que viemos adorar, com tantos pensamentos errados, com tanta distração dominando a nossa alma? Aonde foi que nós perdemos o rumo da nossa vida? Aonde existe uma pessoa ímpia que vive para esse mundo pensando apenas em dinheiro, fama, poder, se iguala na minha maneira de viver. No dia do juízo final, tudo isso vai pesar. Pastor, mas então eu vou parar de vir na igreja, porque cada culto que eu vou pesa mais. Mas não adianta você parar, porque você já foi encontrado por essa graça. Você já experimentou o Senhor. E se você se tornou filho, se espera que você agora se comporte como filho. Mas é preciso entender que privilégio vem acompanhado de responsabilidade. Aonde está o amor pelas vidas? Aonde está o amor por quem se perdeu? Aonde está o amor por nações como essa, que estão precisando que missionários sejam enviados? Mas a gente se acostumou a vir para a igreja com uma mente perversa. A gente vem para a igreja desconfiado que o pastor pode ser ladrão. Então a gente dá resto, a gente dá sobra, e não uma oferta verdadeira, porque a gente entrou no pacote que a mídia tem influenciado. A gente gasta mais com tantas outras coisas do que com obra de Deus. A gente vai para a empresa achando que Deus nos coloca lá é para ganhar dinheiro mesmo, e se esquece que em primeiro lugar, antes de ganhar dinheiro, sustentar a família, você é agente do reino. A gente passa por aquela pessoa na empresa que a gente sabe que está depressivo. A gente vê a nossa colega que está se separando, o outro está preso na droga e todo dia ele cheira uma carreira. E isso não mais mexe com o nosso coração. Nós estamos anestesiados para com aquilo que de fato tem valor eterno. Por quê? Porque nós estamos construindo o nosso reino. A gente está muito preocupado com o nosso reino.
E a gente se esqueceu que Deus me colocou naquela empresa, naquela rua, naquela agência, naquele lugar, para mim ser representante dEle. Porque nós somos chamados para ser embaixador do reino de Deus. Mas a gente está sendo embaixador do nosso reino. Ai de nós! Porque no dia do juízo, tudo isso estará diante de Deus. E eu, como pastor, eu preciso, porque vos amo, falar bem claramente que não se chega no céu tendo as mãos vazias. Não se chega no céu vivendo apenas metade do evangelho, o evangelho que é para mim, para mim, para mim. Isso não é evangelho. O evangelho é o evangelho que me transforma para transformar outras vidas. Me encontra para me chorar pelas almas. Qual foi o último dia que você derramou lágrimas por um perdido? Por alguém que se perdeu? Qual foi a última vez que a sua alma doeu? Qual foi a última vez, como diz Paulo, que teve dores de parto? É claro que não era literalmente, ou talvez estava tendo muita dor, mas o que ele está querendo dizer é, para gerar vidas dói. Há um preço a pagar, mas a gente está tão confortável na nossa bolha. Puxa, interceder por essa pessoa que está perdida vai dar muito trabalho. Eu tenho uma reputação a manter, eu não posso ficar me expondo aí como cristão e milhões, milhares, ou vidas que teriam em você a oportunidade de uma transformação através de Jesus em você, estão indo para o inferno. Porque nós só queremos os privilégios e não as responsabilidades do evangelho. Mas pastor, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa. Pastor, eu não bebo, não fumo, não uso droga, não me prostituo. Eu falei antes, eu repito. Deus não nos chamou para nós sermos conhecidos como o povo do não faz. O povo que não bebe, não fuma, não vai na balada, é os crentes. Não. Nós somos chamados para sermos conhecidos como o povo que faz a transformação na família, que faz a transformação no casamento, que traz alegria, paz, esperança para aquela empresa. Nós somos chamados para fazer a transformação na nossa cidade, em todas as áreas. Nós somos o povo que precisamos fazer alguma coisa. Porque a neutralidade é diabólica. Não, pastor Lediel, mas eu sou uma árvore que não dou fruto venenoso, não dou fruto ruim. Mas se você já não está dando fruto, você evidencia que não está em Cristo. E não é o pastor Lediel que está falando. É o Senhor Jesus, João 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem está em mim dá fruto, quem não dá fruto é cortado e lançado fora. Porque é impossível você ter a seiva do Senhor em você, e você não dá fruto, e fruto em abundância. Eu sei que a palavra é dura, eu sei que a palavra é difícil, mas nós precisamos, como igreja de Blumenau, vamos falar de nós aqui, nós precisamos repensar a nossa maneira de viver. Eu não quero ser comparado com a cidade de Cafarnaum, que teve tantos privilégios e não reagiu ao Senhor. É impossível conhecer verdadeiramente o Senhor e não reagir entregando a vida a Ele. Mas o entregar a vida a Ele não é eu levantar a mão, mecanicamente vir na frente, preencher um registro de visitação e achar que isso basta. Entregar a vida ao Senhor é todo dia eu dizer: Senhor, eu não quero viver a minha vida, eu não quero viver para mim mesmo, para suprir os meus prazeres, para fazer as minhas vontades. Eu quero viver para Ti, Senhor.
Eu quero ser a tua voz, eu quero ser a tua mão, eu quero abraçar como tu abraça, eu quero fazer a diferença na vida daquela pessoa como tu faria, Senhor. E é por isso que Jesus, Ele deixou bem claro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a chave, desde o início foi, essa é a chave para você frutificar. Porque essa é a chave que faz você negar o pecado. Essa é a chave que quando tem uma proposta de adultério, você diz não. Porque eu já neguei a minha carne, eu não vivo para mim, não sou eu que estou no trono da minha vida, é o Senhor, eu vivo para Ele, não. Essa é a chave que te dá a força e a capacidade para você dizer não para aquele vício, não para aquela dependência, porque você não é escravo mais das suas vontades carnais. Você se tornou escravo de Cristo e é para Ele que você vive. Essa é a chave para você não entrar em corrupção, em mentira, em calúnia, em inveja, em ficar em fofoquinha, em diz que me diz que, em ficar cobiçando riquezas terrenas. Essa é a chave. É negar a si mesmo. E é por isso que nós somos uma nação cristã que tem pouco de Cristo. A culpa não é de governos, a culpa não é da marginalidade, a culpa não é do tráfico, a culpa não é dos homossexuais, não, é porque a igreja não está sendo igreja. Quando eu sou igreja, Cristo está em mim, o Espírito Santo rege a minha vida, e eu já sei que com Ele, mesmo em guerra constante, eu já sou mais do que vencedor, e nós vamos em frente. Eu oro para que você seja um remanescente. Eu oro para que essa palavra entre no teu coração e você realmente permite que ela gere vida, molde as tuas escolhas, as tuas decisões, e amanhã, a segunda-feira, não seja igual às outras segunda-feiras, mas que seja diferente. Eu oro para que ao sair daqui você não volte a viver uma vida medíocre, pecaminosa, muitos presos no pecado, comendo na mão do diabo. Ah, foi lá na igreja, ouviu uma palavrinha dura, né? Mas eu sei quem tu é, vem aqui. Está aqui, ó, o teu lanchinho da pornografia, pega. Está aqui, ó, a tua cobiça, a tua lascívia, está aqui. E daí, Satanás te neutralizou, com culpa, com medo, com ressentimento. Mas o Pai nos chama para a liberdade. E só há liberdade quando nós nos tornamos, parece estranho, mas quando nós nos tornamos escravo dele. Quando a gente mata a nossa vontade, a gente vive para Cristo. A nossa vida é gasta naquilo que tem valor eterno. Vamos se colocar em pé. Começa agora a orar, fale com Deus, nosso presidente já vai estar orando pela sua vida. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo nesse momento. E que você diga misericórdia, Senhor, não quero ser Cafarnaum, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, temos recebido tanta palavra, tanto conteúdo, tanta sabedoria. Para quê? Se nem o pouco a gente está fazendo. Ah, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ore. Fale com Deus. Derrame a sua vida diante de Deus. Abra o seu coração e peça uma ressignificação na sua vida. Um novo rumo, um propósito de acordo com os céus, de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Você não foi criado e projetado por Deus para viver apenas para esses dias aqui na terra. Há algo maior que você precisa cumprir aqui, mas que reverbera por toda uma eternidade.